muita gente caminha sem saber a direção de uma... Ui! Cara, eu tô correndo muito. Eu tô correndo uma maratona inteira. Meu, como cansa. É bom nesse friozinho a gente correr, né? Pra se esquentar. E bora correr, bora correr. Então, agora eu vou falar pra vocês. Vamos falar hoje sobre surpresas para hoje. Ai, essa semana a gente está falando sobre o Eric Liddell, que é um corredor profissional muito bom, inclusive. Neste dia foi o início das Olimpíadas em Tóquio, dia 24 de julho. E a nossa história vai ser inclusive sobre ele. Olha só, esse Eric Liddell resolveu fazer algo surpreendente e revelador neste dia. Mas antes disso, vamos ler a palavra de Deus. Olha só, lá em Atos 20, 24, diz assim: Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Uau! Isso aqui foi muito forte. E eu vou te dizer porque é mais forte ainda. Aqui, na história, Liddell fez algo surpreendente. Numa certa noite, num jantar, estava homenageando o corredor Eric Liddell, né? Então as pessoas estavam comemorando a vitória dele, porque ele era um corredor muito bom, era o melhor corredor. Bom, chegou o momento dele discursar, dele falar no público. Ok. E ele foi fazer o seu discurso e resolveu falar com firmeza. Vou à China para ser missionário. O povo olhou escandalizado. Como assim? Você é louco? Você vai largar a sua carreira de corredor tão promissora? Você é tão bom, você é o melhor. E um monte de palavras negativas. Alguns ficaram quietos, olhando assim, como assim? E decepcionados. Alguns saíram irritados. Aconteceu de tudo. E alguns até olharam, que interessante. Por quê? Aí o que aconteceu? Além de todos ficarem surpresos, ele não se abateu, pois Eric estava feliz, pois sabia que estava fazendo a vontade de Deus para a vida dele, porque Deus tinha algo específico para a vida dele, e esse era o propósito. Bom, e assim aconteceu. Eric se despediu de todas as corridas e resolveu ir para a China. Mas antes de chegar na China, antes de viajar, conheceu uma jovem chamada Florence, com quem se casou e tiveram 2 filhos. Depois disso, foram para a China, fizeram a sua missão lá, pregaram o evangelho, mas depois de um certo tempo, houve uma guerra. E a coisa ficou tão feia, mas tão feia, que eles tiveram que retornar para o seu país. Bom, vamos pensar. Eric deixou de correr para fazer algo que para ele era o mais importante. Vamos voltar no versículo? Olha só. Versículo 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Para ele, a corrida mais importante era de poder cumprir a missão que Deus havia prometido para ele. O propósito da vida dele era ser missionário. Por mais que ser atleta parecia ser tão bom, mas quando a gente ama a Cristo, por mais que algo que você goste muito, algo se torna muito mais importante do que aquilo porque é a vontade de Deus.
E pode ser que seja duas coisas, tipo, por exemplo, ele poderia, sei lá, fazer uma missão jogando futebol, ou com um campinho de futebol e através dos jogos poderia evangelizar. Ele poderia ter feito de diversas outras formas, mas Deus queria que fosse algo em específico e ele estava feliz do mesmo jeito. Inclusive, tem até uma igreja aqui no Brasil que faz uma missão lá na Alemanha que é com futebol, que é super legal. Que é o pessoal, inclusive, da igreja chamada Cristianismo Decidido, lá de Curitiba. Então, alguns missionários resolveram se mudar para a Alemanha e fizeram ali um campinho de futebol. E ali, através do testemunho do cristão, a forma como você deve jogar, como deve se comunicar com as pessoas e tudo, reflete no cristianismo. E dessa forma, as pessoas evangelizam através de um jogo de futebol. Legal, não é? E assim você pode fazer de diversas formas. Na escola, no trabalho, com coleguinha, nas atividades que você faz, você também pode ser um missionário. Que nem aquela musiquinha. Posso ser um missionáriozinho a falar de Cristo ao companheirinho. Que fala justamente sobre isso. Então, mesmo a gente sendo bem pequenininho, ainda não sendo grande e nem ter casado ainda, você pode ser um grande missionário aonde você estiver. Legal? Vamos orar juntos, então? Senhor, eu entendi que falar de Ti aos outros é mais importante do que vencer uma corrida, assim como foi com o Eric. Senhor, eu entendo que talvez o Senhor tenha um plano para mim, talvez diferente do Eric, mas eu quero que seja da Tua vontade e que eu ande no Teu caminho. Tu tens um plano também para mim e eu sei disso. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque mesmo no meio dessas corridas da vida, o Senhor tem nos mostrado aonde devemos andar, de que forma nós devemos andar e também a como falar de Ti para as outras pessoas, Senhor. Nos ensine a sermos pequenos missionários aonde estivermos. E se assim o Senhor desejar que tivermos uma missão maior, como por exemplo, ir para algum país ou fazer qualquer outro tipo de missão, que assim o Senhor também revele ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, esse foi o Surpresa de hoje. Então, tchau! Até a próxima surpresa!